Bem, a gente já tá ao vivo. Bem, a gente já tá ao vivo. Bem, pessoal, boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos que já estão aqui acompanhando a nossa live. A gente vai conversar hoje sobre o possível fim, né, do programa Bolsa Família. E eu gostaria inicialmente de pedir para que vocês compartilhassem, né, aí no vídeo. Vocês clicam no vídeo, vocês que já estão assistindo, podem clicar no vídeo e vai na opção de compartilhamento e compartilha a live, que já já a gente começa um bate-papo muito bom com pessoas maravilhosas que já estão todas aqui. Vamos lá, a gente já tem um bom público acompanhando. Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar Charles, né, que é parceiro, sócio fundador da MC Cursos, né, agradecer a participação de Mariana e de Itagira, que vamos hoje aqui juntos conversar sobre o possível fim, né, do programa Bolsa Família, tá? Então, muito bem-vindos, e eu deixo a palavra com Charles. Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente está fazendo outra live, tentando levar para o público um pouco de informação com relação a esse universo do Cadastro Único, Bolsa Família, né? E hoje a gente tem duas convidadas lá do extremo do Nordeste, né? Itagira Pires, lá de São Paulo, Marcos falou bem da gratidão da gente de vocês terem aceitado o convite, e Mariana, né, lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A live passada nós fizemos só do Nordeste, né? Tinha o pessoal de Pernambuco e Rubens participou representando lá o pessoal da Paraíba. Foi muito boa, e eu acho que vai ser muito salutar e gratificante essa discussão da gente hoje também. Inicialmente, a gente queria ouvir um pouco de vocês, tanto Mariana quanto Itagira, como é que se deu esse processo agora do, do auxílio emergencial para vocês enquanto cadastro único e Bolsa Família? Se foi muito complicado, se não foi, se está sendo diferente a situação de cada um aí na região de vocês, e se está sendo diferente, por exemplo, do Nordeste, né? A gente teve muitas situações conflitantes, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho da fala de vocês. Mariana. Obrigada, Charles. Oi, gente. Estão me ouvindo? Boa noite. Aqui em Angra dos Reis foi bem complicado, né? A informação, todo mundo vendo pela televisão e tendo que ficar em casa, o acesso
aos telefones, ficaram bem complicados. Nós, do município Logos, fizemos vídeos, né, através do Facebook, do site da prefeitura, também rádio, para poder explicar e acalmar as pessoas, né, com relação ao cadastro único, ao Bolsa Família, primeiro, que foi no meio de março, né, então já tinha repercussões no Bolsa Família, pessoas querendo atualizar o cadastro e se deu o fechamento total, né, de todos os serviços, assim, tecnicamente, mas aqui a assistência não parou, é um serviço essencial. E muitas informações desencontradas. A gente aqui no município ficamos meio perdidos como ia acontecer, né? O cadastro único precisava ser atualizado ou não, se beneficiário do Bolsa Família precisava atualizar o cadastro primeiro para poder ter acesso ao auxílio emergencial, e aquelas pessoas que não tinham cadastro único se viram perdidas, saíram correndo atrás do atendimento, da assistência, que não tinha nem ideia que era o cadastro único. E na contramão, assim, o medo, né, do Covid, né? Mas, aos poucos, nós fomos construindo, com muita leitura, nós fomos construindo e informando sempre a população o que se dá para tentar ajudar todos, né? Mas foi bem complicado no começo, ainda está sendo bem complicado com relação à resposta do MDS, que cada hora é uma coisa diferente, né? Sai uma portaria e não se entende, para procurar uma conversa com o MDS, com a coordenação estadual, que é com o MDS, e a resposta está demorada e está bem difícil. Foi bem difícil, está sendo bem difícil. Mariana, uma pergunta que eu tinha feito à Itagira, a gente estava conversando um pouco antes de você entrar, foi a seguinte: você tem 12 anos de cadastro único, né? Você já tinha percebido uma demora tão grande assim da chegada de informação para os municípios, como dessa vez, como de agora? Não. Dessa vez está sendo bem demorado mesmo as respostas, não só diretamente com o município, mas também do Estado para o município. Do MDS para o Estado que para responder ao município. Está muito demorado mesmo essa resposta, essa solução. Parece que nem eles mesmos estão sabendo, né, o que está acontecendo. Itagira? Itagira? Oi. Então, eu estava ouvindo vocês e pensando que a minha experiência é bem diferente, que eu trabalho na coordenação estadual, né? Eu não tenho a experiência na ponta. Mas aqui em São Paulo, a gente é dividido em regiões e a todo momento chega dúvida dos municípios através das nossas diretorias regionais. E é nós que damos conta de responder tudo. O que eu observei nesse período todo é que o cadastro único, ele nunca foi muito valorizado, né, pelas pessoas e até mesmo pelas gestões, no sentido de não se preocupar com a atualização, de cadastrar as pessoas. E com essa pandemia e com esse auxílio emergencial, todo mundo viu como que foi importante o cadastro, porque quem estava no CAD e que estava cadastrado, porque nem estou falando atualizado, recebeu o recurso, não teve problema nenhum, não teve dificuldade com o APP, né? Aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, eu não vou falar o número exato, porque eu não estou com ele aqui, mas assim, foram 9 milhões de pessoas que receberam o auxílio até a data de ontem, né? Desses 9 milhões de pessoas, 1.800.000 pessoas receberam porque estavam no cadastro único, não são beneficiários do Bolsa Família. Então, 1.800.000 pessoas. Do Bolsa Família, foi 1.400.000 pessoas.
Então, do Bolsa foi até menos do que as pessoas que estavam cadastradas. E o Extracad foram 6 milhões, né? Foram quase 7 milhões. Então, assim, o Extracad é que pesou bastante. Mas aqui, graças a Deus, a gente tem acesso à tecnologia mais rápido do que o interior, então a gente conseguiu entender rápido como que funcionava o app da Caixa, e a gente está mais próximo aqui da Caixa Econômica também, então foi bem mais fácil para a gente entender do que os municípios. Então, eu acho assim que a gente conseguiu atender, responder todas as dúvidas. Até hoje chegam dúvidas sobre o app, mas nós não tivemos nenhum auxílio assim do próprio Ministério com essa resolução, né? Foi mais nossa procura mesmo, de procurar entender, de ler os documentos que a Caixa iam soltando, a gente ficava escutando também a imprensa, porque muitas vezes a gente ficava sabendo das coisas na imprensa, né? Primeiro, para depois a gente receber a legislação. Então, assim, foi bastante tumultuado. Eu posso dizer que nessa semana a gente está, assim, num paraíso, porque os problemas que foi na primeira e na segunda semana foi de matar. E eu não quero aqui defender o Ministério, não, mas eu fico imaginando como que está difícil para eles lá também, porque se para nós está difícil, imagina para os técnicos do Ministério. Eu acho que eles não estão nem dormindo, porque é muito problema e foram pegos de surpresa, né? Porque um auxílio ser criado assim, de uma hora para outra, então foi uma experiência, eu acho que desafiadora, desafiadora. É um debate que a gente vê, né, Charles, que vai acender, né, que essa questão do auxílio, cadastro único, Extracad, Bolsa Família, né, ele está aí envolvido em uma série de condições, de objeções, de condições não muito favoráveis às prefeituras, né, aos estados. E alguém fez uma pergunta aí, eu já vou entrando aqui um pouquinho nas perguntas, que deixa eu achar ele aqui, João Paulo, esse aqui, ó. Será que vai mesmo retirar o cadastro das prefeituras e colocar no INSS? Né? Eu achei interessante essa pergunta dele, porque ele entra nessa discussão que a gente já está fazendo aqui. Né? Se as prefeituras hoje estão sobrecarregadas, né, com o cadastramento, imagina se esse cadastro vai para o INSS. Qual seria a garantia de assistência realmente social às famílias? Né? Seria quase que nula. Mas, no cenário que nós estamos, não tem como a gente afirmar isso. Por isso que a gente vai estar conversando hoje sobre o cadastro único, que é uma ferramenta extremamente importante, né? Itagira, que está aí ligada diretamente ao cadastro único no estado de São Paulo, né? Tem um bom conhecimento sobre isso, né? E nós, enquanto municípios, eu quando estava, a gente tem uma noção de todo esse trabalho do cadastro, que ele realmente se comporta. Para a gente dar início às nossas falas técnicas, digamos assim, eu vou colocar um pequeno vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre ele, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai assistir rapidinho um vídeo aqui. A tela está compartilhada, vamos lá. Brasileiros devem ser formalizados. Deixa eu só voltar aqui. O governo federal vai unificar os programas sociais para criar um programa de renda mínima permanente pós-pandemia. É o programa Renda Brasil, e 40 milhões de brasileiros devem ser formalizados. Por 2 meses, nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos no nível de emergência total a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais, o lançamento do Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis,
e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos. E há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. Pronto. Já parou o compartilhamento? A esposa mandou. Tudo certo? Tudo, Marcos. Pronto. Eu queria só fazer umas considerações em cima do que Mariana e Tagília disse. A primeira é que, realmente, a gente passou 11 anos sem o cadastro único ter a visibilidade que talvez merecesse, pela grandeza do programa, né? E aí, de repente, como o Itagira disse, foi uma coisa que estourou, né, numa questão da emergência e tudo mais. Eu fico pensando nessa questão do cadastro único, se a gente vai conseguir realmente mudar o pensamento do que é o cadastro único, como a gente já vinha discutindo isso anteriormente em outras lives, que é a seguinte: primeiro, conseguir desvincular o cadastro único do Bolsa Família, né? Porque a maioria do povo só conhece o cadastro único como Bolsa Família, né? A outra situação é em que pé a gente vai pensar, por exemplo, num programa como Renda Brasil, que já é uma coisa que vem sido debatido desde novembro do ano passado, com o estudo do IPEA, né, para esse momento, que, na verdade, seria em março. Existia já um projeto do governo de mudança do Bolsa Família para o mês de março, e caiu exatamente na época da pandemia, e aí eu acho que meio que frustrou um pouco o projeto do governo, mas eu fico preocupado em várias situações. Primeiro, a questão desses invisíveis, que eu continuo dizendo que esses invisíveis não existem. São pessoas que já passaram pelo cadastro único e que por algum motivo não estão mais, né? A gente tem um costume muito grande das pessoas, quando deixam de receber algum tipo de benefício, deixam de atualizar o cadastro e tem um cadastro excluído automaticamente, né? E depois a gente não consegue enxergar tecnicamente como é que será a gente entendia o cadastro único como um cadastro para o núcleo familiar. E pela concepção do Renda Brasil, ele vai mudar um pouco esse aspecto. E aí a gente fica assim, meio sem entender por quê. Tanto nisso, quanto na pergunta que foi feita, era que no próprio estudo do IPEA já existia a possibilidade do cadastro ser uma coisa automática e virtual, né? Havia essa possibilidade dentro do estudo do IPEA dos municípios não terem mais essa definição de gestão do cadastro único, que seria uma coisa digital, que cada um ia lá e colocasse os dados e alterava os dados quando quisesse, o que é um pouco preocupante, né? Mas é coisa ainda para a gente discutir. Eu acho que são questões ainda que estão muito primeiras ainda, são noções ainda, não tem uma coisa formalizada, mas já dentro do estudo do IPEA, você já começa a ter uma noção do que pode ser o Renda Brasil, né? Eu só não consigo entender tecnicamente como vai funcionar.
Marcos. Eu trouxe aqui um estudo, eu peguei lá logo cedo o estudo do IPEA, que ele trata sobre a unificação, né? E aí ele já trazia esse estudo do ano passado, 2019, e ele traz uma unificação de 4 programas. É basicamente o que existiu lá na unificação do Bolsa Família, né? Quando unificou o cartão alimentação, Vale Gás, né? E transformou-se em Bolsa Família, né? Que era Bolsa Escola, Vale Gás, cartão alimentação e um outro que não lembro agora. Então, esses programas foram unificados e surgiu o programa Bolsa Família. Para o possível Renda Brasil, que a gente não pode afirmar porque não temos essa certeza, mas temos o estudo, mas também não sabemos se vai ser o estudo aplicado ao novo programa, né? Ele traz a unificação do Bolsa Família, ele unifica o abono salarial, ele também traz a dedução do imposto de renda, né, por criança e o salário família. Só que agora tem um complemento aí que ele traz o pessoal que estava, como o governo gosta de dizer, né, na informalidade, né, aquele lá que estava, que o governo não sabia, os invisíveis, né? Então, esses invisíveis vão entrar aí também. O Renda Brasil, ele diz que o ministro traz uma proposta de que o Renda Brasil vai ser um programa maravilhoso que vai botar todo mundo e vai incluir 38 milhões de pessoas e que vai custar 50 bilhões por ano, né? É o que o governo federal diz, né? Mas é um governo de incertezas, né? Hoje, por exemplo, saiu o 10º ministro em um ano e pouco de governo, nem um ano e meio de governo. O 10º ministro saiu hoje. Então, imagina, se o ministro de Estado está saindo, o que diriam, né, a rotatividade dos programas? Então, é muito incerto, é um cenário de muita incerteza, é um cenário que causa incerteza social, né? Estamos vivendo uma situação social muito delicada no país, já diante de tudo isso, né? Itagira fez uma colocação inicial sobre como está funcionando o cadastro único, né? Como a gente tem, pelo menos eu, né? Não sei vocês, curiosidade de saber como é que funciona essa gama toda no estado de São Paulo, que é um estado, é o maior estado, a gente queria ouvir um pouquinho dela sobre o funcionamento do cadastro único no estado de São Paulo e depois a gente escuta um pouquinho como é lá no Rio de Janeiro, na cidade de Mariana. E aí a gente entra no assunto da renda, né, do Renda Brasil. Tá. Eu quero muito falar dessa renda, porque eu estou rindo para não chorar, mas tudo bem, vamos lá. Aqui no estado de São Paulo, a gente percebeu que de março para abril, houve 58 mil novos cadastros. Então, municípios fazendo atualização e muito aqui na capital. A capital já faz os atendimentos por agenda, né? Então, ninguém chega prévio. Mas aqui para mim não deve ser o que o seu também cortou para mim. Voltou? O áudio? Ele continua travando um pouco, não sei se é só para mim, tá, para vocês também tá travando. Com agendamento prévio. Travando. E aqui melhorou? Então, como eu estava dizendo para vocês, no mês entre março e abril, São Paulo teve 58 mil novos cadastros. 25 mil famílias foram inseridas
no cadastro único. Então, os municípios estão, sim, atendendo. A gente sabe que a maioria está atendendo por agendamento prévio, né? E nós fizemos um formulário no Google Doc, nós mandamos um formulário para todos os municípios, perguntando se eles estavam fazendo aquela modalidade virtual que o utilizou, né? Os que estivessem com estado de calamidade, e a gente fez, metade dos municípios responderam, e 26% deles, desses 305, e desses 305, 26% estão, sim, fazendo o cadastro virtualmente. Isso é um ponto. Nós também perguntamos se esses cadastros que estão sendo feitos, como que eles pretendem fazer depois que passar esse período, se eles vão chamar as famílias para elas comprovarem os dados, repetirem os dados, se eles vão fazer visita, e todos eles falaram que vão fazer isso. Então, eu acho que é bem preocupante essa questão do cadastro virtual, porque a gente sabe que presencialmente ainda existe algumas discordâncias, né? Imagina por meio virtual. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para o entrevistador, porque a pessoa é tudo autodeclaratório, e a pessoa pode falar, não, eu não dei essa informação. E vai ficar a palavra dele contra, né, a outra pessoa. Então, eu pessoalmente, eu acho que essa não foi uma boa, mas a informação que nós tivemos é que o Ministério autorizou isso por conta de pressão das metrópoles. Foram as metrópoles que sugeriram essa modalidade e não foi uma boa. Mas São Paulo está fazendo novos cadastros. Pronto, Brasil, ou se nós vamos continuar falando. Mariana saiu, eu acho que ela deve ter caído o link dela. Só lembrando que Pernambuco não optou, Itagira, pelo... Eu não estou ouvindo. A internet de Mariana caiu lá no Rio. Ela volta, daqui a pouquinho ela volta, né? Uhum. Então, foi uma pena. Aqui em São Paulo não houve essa tratativa, não. A gente deixou livre para os municípios. Mas ninguém, Pernambuco, ninguém quer se responsabilizar pelo atendimento remoto, porque realmente é muito perigoso. Não tem muita lógica. Eu também acho. Marcos? Então vamos lá, né? Mariana, assim que ela voltar, eu vejo aqui, eu coloco ela de volta. Inicialmente, aliás, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão participando aqui, desejar uma boa noite a todos, muita gente desejando boa noite a gente. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez, acompanhando nossa live, né? A terceira que a gente está fazendo, no nome da empresa. E é isso, né? Após pandemia, nossa empresa vai estar aí no mercado para dar mais atenção, né? Com cursos voltados tanto para a área social como outros cursos, né, que possamos oferecer futuramente. Inicialmente, a gente planejou a empresa, como eu já falei aqui em off, né, para o pessoal, a gente planejou a empresa funcionar agora em março, abril,
mas aí, diante da pandemia, a gente, infelizmente, não foi possível, né? Então, vamos lá. O Renda Brasil, né? Eu vou dar uma pegadazinha mais sobre ele. Eu encontrei aqui na internet algumas coisas, né? Porque está muito vago ainda sobre o Renda Brasil. Então, o que seria o Renda Brasil? Seria o novo Bolsa Família, né? Só que com uma remodelagem. Uma principal remodelagem, Itagira, que eu vi no formato do novo Bolsa Família, seria a fixação de um benefício com valor exato. Então, aliás, um variável. Então, as famílias receberiam ali entre 300 e 600 reais, né? Seria um valor fixo, é esse o nome que eu estava procurando. Seria um valor fixo entre 300 e 600 reais, no qual todas as famílias entrariam, né? As que já existem e mais as 30 milhões que o governo disse que era invisível e que agora apareceram com o auxílio emergencial. Então, o foco principal é colocar esse pessoal dentro dos programas sociais, né? E com isso, ele pretende unificar fazendo dessa forma. Uma coisa que deixaria de existir dentro do Renda Brasil seria o variável, né? Aquele variável do gestante, da criança, do adolescente. Esses variáveis, eles deixariam de existir, né? Eles deixariam de existir e seria um valor fixo, o que complica bastante o valor do benefício da família, porque hoje o Bolsa Família, ele, como nós sabemos, ele é calculado, só um minutinho, aí, de volta, né? Mariana, eu estou falando sobre a questão do Bolsa Família hoje, né? Como é que ele está. Então, com o Renda Brasil, os benefícios variáveis de hoje, eles deixariam de existir, né? O variável criança, nutriz, gestante, né? O adolescente, todos esses variáveis deixam de existir e a família passa a ter um benefício num valor fixo entre 300 e 600 reais, né? Mensal. E isso elevaria o custo do programa hoje de 30 bilhões para 50 bilhões por ano, né? Que inclusive sobra. Hoje o Bolsa Família, ele ocupa um percentual de 0,44% do PIB, que é toda a riqueza do Brasil. Então, de toda a riqueza produzida no Brasil, o Bolsa Família gasta apenas 0,44%. Não chega nem a 1%, né? O gasto com o Bolsa Família, e existe tanta briga com o programa. Não sei por que essa perseguição toda, né? Então, o Renda Brasil, ele traz esse foco aí. Ele diz também, a proposta do governo mostra que esse trabalhador que entra no Renda Brasil, ele vai funcionar o seguinte: a cada renda elevada que ele tiver, ele vai... Tá ouvindo, Mariana? Não estou ouvindo. Charles está ouvindo? Tagira também? Oi? Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo. Marcos, eu não estou ouvindo, não. De novo. Eu acho que o problema dela é lá na conexão da... Tu tá da me internet. ouvindo, Mariana? Charles, você está ouvindo, Charles? Muda o quadro, Estranho. Marcos. Muda o quadro. Isso. E agora? Fala, Marcos. Tá me ouvindo? Não. Continuo sem ouvir. Estou ouvindo todo mundo menos o Marcos. Eita, complicou. Tenta se reconectar. Tu vai... gente, as tecnologias é assim. Mariana, Oi. tá me ouvindo? Tô. Você sai aí da sala e entra de novo, tá? Tá, pode deixar. Pronto. Então, assim, o Renda Brasil, ele traz uma escala de valores. Então,
Quando você entrar no programa para receber, você vai ter uma, tipo, sua renda aumenta. Se sua renda aumentar, seu auxílio diminui, tá? Ele vai usar essa variação que é a chamada imposto de renda negativo. Ou ele faz o inverso. Então, tipo, eu tenho uma matéria aqui que diz o seguinte: se esse trabalhador tiver alguma outra renda, ele terá que declarar, né? Que é outra coisa que chama a atenção. E é via celular, tá? Então, via celular. É o que se estuda. Então, o valor no sistema. Vou tentar aqui. Tá me ouvindo agora? Estou. Pronto. Então, ele diz o seguinte: que o valor no sistema criado para receber o auxílio bastará dizer a cifra recebida e o nome da empresa que fez o pagamento. E o valor recebido, o trabalhador informal terá um extra creditado. Então, conforme a renda dele, ele tem um auxílio maior ou menor, mas ele não vai passar, ele não vai ser maior do que 600, nem vai ser menor do que 300. Tá? Seria nessa regra que o Renda Brasil poderia funcionar. O estudo do IPEA, ele traz 78 amostragens de como o benefício pode funcionar, né? Usando variável, sem variável, com variável de gestante, com variável de criança, sem o variável de criança. Ele traz uma série de mecanismos que analisam para entender como essa família poderia ser beneficiada dentro do novo programa Bolsa Família, né? Dentro do novo Bolsa Família. E, por exemplo, o percentual ainda está sendo estudado pelo governo, né? Mas tem um exemplo aqui, ó. Se for de 10%, por exemplo, para cada R$ 500 declarados pela pessoa beneficiária, a pessoa receberia mais R$ 50, certo? Se ela recebesse uma renda e tivesse dentro dessa renda um acréscimo, né? Conforme ela cresce, a renda diminui o valor. Conforme diminui a renda, aumenta o valor do auxílio. Seria nessa lógica, sem utilizar critérios de se está na escola, se pesou, se mediu, se foi vacinado. Então, essas médias aí, todas seriam tiradas, elas deixariam de existir dentro do novo programa, né? O que a gente sabe que vai reduzir em várias coisas, né? Eu vou deixar para vocês comentarem sobre isso. Lá no vídeo de Guedes, ele faz uma fala que eu coloquei esse vídeo justamente para provocar essa fala. Ele diz: vamos colocar 38 milhões porque a gente acha que eles merecem, né? Ele refere ao programa como um Renda Brasil aí, que o presidente vai anunciar. E no fim ele diz: vamos formalizar todo mundo, porque todo mundo é brasileiro. Né? Em cima dessas falas que a gente vai também construir as falas de vocês. Tá? Eu volto para Charles. Eu sou meio cético com relação a esse novo programa, ou o que quer que seja, que eu ainda... Eu acho que não é... O formato não deveria ser esse. Eu acho que se a gente pudesse, eu optaria em outros pontos. Por exemplo, a gente já discutiu que já vai fazer 2 anos que não se melhora as ferramentas de gestão, a gente não consegue melhorar as ferramentas de informação, né? O próprio cadastro único, a gente já está aí há 2 anos mudando a questão de segurança do cadastro único, mas tem época que a gente passa dois meses sem funcionar, sem conseguir trabalhar com o cadastro único sem funcionar. Então, assim, eu acho que a questão não é mudar pode até mudar o nome do programa, tá? Pode até se pensar nessas outras vertentes, mas eu acho que o certo mesmo era pensar em melhorar o que já tem, né? Eu gosto muito daquela fala que a gente ouviu do diretor do Senac, quando ele diz: o Bolsa Família, ele faz muito bem a função dele, né? Então, o que talvez necessitasse era dar uma melhorada na gestão do Bolsa Família, dar uma melhorada na questão
do sistema do cadastro único. E assim, talvez a gente tivesse um resultado melhor. Eu sou um pouco cético com relação a essa questão dessa mudança do nome do programa. Eu acho que o caminho não é por aí, né? Eu acho que o que a gente tem já é muito bom, só precisa ser melhorado. Mariana? Então, concordo com você, Charles. O Bolsa Família, sim. Primeiro, eu acho que foi o Marcos que falou, né? Desvincular o Bolsa Família do cadastro único, isso é bem difícil, né? Porque o Bolsa Família não é o único programa, né? Do cadastro único. Mas, com relação a o Renda Brasil, eu também sou cética também com relação a essa mudança. O Bolsa Família eu acho que já é completo, só tem que mesmo aperfeiçoar, né? Até porque o Marcos falou que não vai ter essa preocupação se está na escola, se pesou, então as condicionalidades, os direitos básicos serão esquecidos, né? A inserção dessas famílias que estão na pobreza e tal, vão ser esquecidos, não vão ser mais obrigatórios, então o objetivo, né, do Bolsa Família, que é interromper esse ciclo, né, geracional da pobreza, então ele vai cair por terra, né? Me preocupa isso, porque o Bolsa Família, ele acompanha, pelo município, a gente acompanha, a gente consegue, dessa maneira, a gente consegue enxergar muito bem as famílias do nosso município, e pelo que a gente está falando por alto do Renda Brasil, não vão se tornar, para mim, não vão se tornar visíveis. Eles vão continuar invisíveis e vai acabar criando um vício que todo mundo já acha que tem, né? Do Bolsa Família, o beneficiário do Bolsa Família só vive daquilo, então é um vício, não tem que dar benefício nenhum, tem que dar vara para ensinar a pescar, né? Não tem que dar o peixe. E eu acho bem complicado. Eu estou igual o Charles, estou bem cética mesmo com relação a essa mudança. Eu acho que deveria aperfeiçoar o cadastro único, só vai inserindo mais informações e a ferramenta não é melhorada, se demora muito para melhorar, e quando tem essa transição é super difícil, né? Quando a gente tem transição de segurança, transição do modo de aprender, né? Da capacitação dos municípios no estado, eu acho que também demora um pouco, né, para poder melhorar, né, diretamente aos familiares, aos beneficiários. Então, me preocupa bastante com relação a cair por terra as condicionalidades, principalmente do Bolsa Família. Itagira, tu acha que com essa mudança seria um impacto, haveria a necessidade de uma nova formatação do cadastro único? Então, o que mais me preocupa nisso é que quem está puxando essa discussão é o Ministério da Economia, já está invertido, né? Porque quem conhece vulnerabilidade, pobreza, necessidade, pelo que eu saiba, é a política de assistência social, né? E inclusive, já começou errado do auxílio, porque os CRAS não foram envolvidos nesse processo, foi a Caixa, né? Portanto, os problemas aconteceram por conta disso. Foi aí que eles descobriram que as pessoas não tinham acesso a banco, né? A maioria das pessoas não tem acesso a banco, não tem conta no banco, né? Depois eles acharam que todo mundo tinha celular de última geração, porque toda hora você tinha que baixar a versão do aplicativo, porque o seu celular era muito mais velho do que a versão. Então, assim, me preocupa muito, mas eu, pessoalmente, como cidadã, o que eu acho que o interesse deles não é acabar com esse programa, porque eles entendem que é um programa da esquerda. Eles não estão preocupados em resolver os problemas das pessoas. Eles querem fazer um novo programa para tirar essa imagem de que esse programa foi criado pela esquerda. E é a esquerda que está puxando.
Então, esse negócio de mudar o nome, para que mudar o nome? O nome já está sendo conhecido, ele é reconhecido mundialmente, não tem necessidade. Agora, eles tiraram toda a equipe do Ministério, né? Então, em vez de investir, eles tiraram toda a equipe técnica, eles estão sobrecarregados, então não tem como investir num programa onde não tenha trabalhador. Se nós estamos sofrendo aqui na ponta com falta de profissional, o MDS, o Ministério da Cidadania também está, porque as pessoas qualificadas, vocês sabem que para um sistema desse tem que ter com formação em TI, entender bastante de base de dados, estatístico e tudo. Então, é uma coisa bem complexa. Eu fico bem preocupada com isso, porque o Ministério da Economia quer um Estado mínimo. E está muito claro nesse estudo do IPEA. Por quê? Se eu vou fazer todo mundo igual, é 300 e 600. Então, eu não estou olhando que tem famílias diferentes, que tem famílias com 10 pessoas e tem famílias com 2 pessoas, com uma pessoa. Então, eu vou dar R$300 para uma família que tem uma pessoa e vou dar R$300 para uma família que tem 10 pessoas. Entendeu? Então, assim, está relativizando todo mundo como se todo mundo fosse igual. Outra coisa que me chamou a atenção, a pessoa tem que declarar. Quem que vai declarar? Quem vai declarar? Quem estiver trabalhando. E quem não está trabalhando? E quem não tem nem o que comer? Vai declarar o quê? Como que essas pessoas vão declarar? Então, assim, IPEA, Ministério da Economia, não conhece o público que a gente atende. Não conhece. Tanto não conhece que eles ficam fazendo esse monte de estudo que não tem nada a ver, porque quando eles sentam e vão conversar com os técnicos, a gente vai mostrando que tudo está errado, já começou errado. Assim, eu acho que nós, trabalhadores de assistência, precisamos nos organizar e lutar contra isso, porque já está sendo um desmonte, porque na cabeça deles, o último ministério que tem cara da esquerda é o Ministério da Cidadania. Então, nós vamos para lá porque a gente vai acabar com a esquerda, o restinho que está sobrando no governo. Então, eu acho que a gente precisa ser resistência, porque nós não somos de esquerda, somos defensores de direitos, defensores dos que mais o Estado virou as costas. Essa que é a verdade. Então, precisa acabar com essa disputa de lado, nós não estamos aqui para isso, e está cada dia mais evidente que o que eles querem não é mudar. Eles querem, a mudança que eles querem fazer é essa mudança de mostrar, eu vim e fiz uma coisa melhor. Só que a gente sabe que não é melhor, que esse desenho não vai resolver. Então, assim, eu ainda tenho esperança de que isso não prossiga, tá? Eu tenho muita esperança que isso não prossiga. Agora, se prosseguir, nós temos que ser resistentes, sim. E eu não sei, sabe? Eu trabalho com cadastro único, eu gosto muito do cadastro, eu acho que ele precisa, sim, melhorar, ele precisa mudar alguns campos, por exemplo, o campo até hoje de gênero precisa mudar, né? E não foi mudar. Tem um monte de coisa que precisa mudar. Vamos mudar, então. Eu não acho que mudar. Descartar a história, a luta, a experiência que a gente acumulou nesse tempo para pegar um estudo do IPEA, desculpe, mas isso para mim não é mudança, não. Isso para mim é extermínio. É a gente virar as costas para uma história que nós construímos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nunca teve dinheiro para o Bolsa Família. Tanto é que a fila estava aumentando. Aí, de repente, eu vou ter dinheiro para dar para todo mundo. Então, quer dizer, o dinheiro sempre teve, né? Ele não tinha enquanto eles não estavam lá. Agora o dinheiro tem. Então, eu acho, gente, que nós precisamos também começar a defender tanto o cadastro único,
não só o Bolsa Família, mas como todos os programas que atendem as pessoas que nós defendemos. Porque se nós não lutarmos, eles vão destruir tudo. Não vai restar nada. E assim, o que mais eu fico triste, que como é difícil para a gente construir. Há quantos anos nós estamos aí? E com 1 ano, gente, tudo é destruído. É mais fácil destruir do que construir, né? E isso é muito triste. Eu acho que é muito triste. Então, assim, Marcos, eu estou com aquela esperança de que isso não vai prosperar. Mas a gente tem que também pôr os pés no chão e ver que o que eles defendem é contra o que a gente acredita. Então, o cenário não é bom. Realmente, o cenário não é bom. E aí vem a próxima pergunta, né, para Charles, e uma reflexão para todos nós. Se a assistência social tem sua porta de entrada, que são os CRAs, será que colocar o cadastro do auxílio emergencial pelo correio é uma forma de atender realmente a população mais vulnerável? Porque ele diz que o correio vai ser usado porque é para atender o vulnerável do vulnerável que não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia e nem entende de nada, então ele vai procurar o correio. Seria mais fácil o CRAS, que já é um centro, uma unidade que ele já conhece, ou realmente o correio agora vai começar a fazer o trabalho social? E é obrigação do correio? Charles. Eu vou tentar pegar um pouquinho de tudo que eu escuto e vou tentar sintetizar o que eu penso. Primeiro, eu concordo com a Pintagira quando ela diz que o pessoal lá no Ministério estão perdido. A situação já não era boa e com a saída de Tiago Falcão ficou pior ainda, né? E aí, por outro lado, você tem um aspecto que é importantíssimo. A saída do Osmar Terra no meio de um processo, né, que já vinha acontecendo para a entrada do ministro Onyx, com uma situação conturbada, né? Então, assim, está todo mundo perdido. A verdade é essa. Está todo mundo, ninguém sabe o que é para fazer. As informações demoram a chegar porque eles estão demorando 15 a 20 dias para fazer um informe. A realidade é crua, né? A Caixa se aproveitou do auxílio emergencial para bancarizar todo esse público, para depois o presidente da Caixa Econômica vir a público e achar bonito que eles agora são o maior banco da América Latina, né? Vai continuar, a gente vai continuar tendo trabalho com os app da Caixa, a gente vai continuar tendo o povo indo para a Caixa Econômica e para os Correios, porque se perdeu a noção da política de assistência social. A verdade é essa. É o que Tagira terminou de dizer. O desmonte na assistência, ela já é uma coisa que já vinha acontecendo, ela vai continuar acontecendo até que a gente reaja, né? Infelizmente, esse governo não tem essa visão de política de assistência social. Se for para a gente voltar a fazer assistencialismo, vamos voltar a tirar o nome do Ministério da Cidadania, porque isso não é cidadania. Começa o erro quando o próprio Ministério tira a cidadania das pessoas que passaram pelo regime prisional há 10, 15, 20 anos. Pessoas que já estavam reintegradas à sociedade e que tiveram seu benefício cortado porque passaram pelo sistema prisional. Então, assim, está faltando foco, está faltando meta, né? E está faltando que a gente comece realmente a reagir. Por quê? Tá todos os municípios perdidos com relação ao auxílio, continua perdido os municípios, porque se demora para dar informação. Quando as informações saem, não saem detalhadas como deveriam ser, né, para que a gente pudesse entender. Então, assim, é muito complicado.
né? É interessante que a gente volte à noção de assistência social. É interessante que o Ministério comece a pensar novamente na política de assistência social. Porque, por enquanto, a gente está pensando em política partidária. Quando a gente diz que vai ter que mudar o nome do programa Bolsa Família, porque era um programa vinculado à esquerda, minha gente, tem como melhorar o programa. Mude o nome, vamos melhorar o programa e passar uma noção de que as coisas podem melhorar, né? E dentro da política de assistência social, não dentro dessa política que estão fazendo. Eu acho inviável essa situação, Marcos. Não, eu continuo cético ainda com muita coisa com relação ao Ministério da Cidadania. Mariana? Oi. O que a Itagira falou é importante. Eles vão continuar tentando o desmonte, né, da política de assistência enquanto a gente não reagir. Se a gente continuar, como trabalhador da assistência, continuar estático, eles vão continuar fazendo o que querem, né? Já vem já de muitos anos, pequenos detalhezinhos que a gente tem percebido na política de assistência, que já estava mostrando desmonte, né? Que eles estão querendo afastar a assistência social, por exemplo, do atendimento no INSS, restringir a assistência social, que foi um ganho lá no INSS, agora está restringindo ela a ter atendimento ao público. Por quê? A assistência social é garantia de direito, a iluminação, né, da população vai saber qual é o direito dela, que aquilo não aquilo é direito dela. Então, colocar hoje o correio para atender a população vulnerável, tirar do CRAS esse atendimento que já conhece a população, já sabe a particularidade de cada um, é uma coisa complicadíssima. E o município vai ficar, a assistência vai voltar aquele pensamento de assistencialismo. Vai ficar cada município fazendo a sua política partidária, né? O prefeito fazer aquela política única daquele município e só isso. E não vai trabalhar como se diz, as outras ações que de articulação para o desenvolvimento daquela família. Tirar ela daquela situação, não vai trabalhar. Não vai trabalhar, só preocupada assim, não, ele está recebendo essa renda e acabou, fica aí. E não conhece, e nesse auxílio emergencial eu reparei que as pessoas não conhecem a particularidade do conceito de família do cadastro único. Então, chegou todo mundo alvoroçado, eu quero fazer o cadastro único, é assim que eu vou fazer, é só fazer o cadastro, acabou, e não ficou claro, ele teve a visibilidade, ok, foi maravilhoso, mas não foi a visibilidade linda, porque eu gosto muito também do cadastro único do Bolsa Família, que ele nos traz, a gama de informações que o cadastro único traz para a gente. Esse Renda Brasil me preocupa, eu tenho esperança ainda que isso não vai acontecer, porque nós, como trabalhadores da assistência, vamos lutar, né, para que isso não aconteça. Se quiser mudar o nome para não ter aquela coisa da esquerda, né, de política, coisa de ego, né? Eu não vou continuar esse nome para todo mundo vai assimilar ao outro lá, aquele lá, né? Não muda de nome, mas vamos escutar os técnicos. Tudo que está com relação à assistência, eles estão... É o Ministério da Economia que estava na frente? Não estou entendendo qual é que chega junto, não estou entendendo. Está sempre... Tudo que falando da assistência é o Ministério da Economia, não é... O Onyx só fala depois. Primeiro é o ministro da Economia que fala, ele que fala depois. Não estou entendendo. É muito difícil, gente, mas a gente vai lutar. Itagira, você acha que... Marcos, oi, sim? Me permite fazer só uma colocação que eu acho que é necessário. Pois não. Dentro desse estudo do IPEA, Mariana e Itagira, é onde a gente tem que realmente analisar o estudo
e ver que realmente a gente vai ter que lutar. Porque a gente fica dizendo que essa questão do cadastro virtual é uma coisa que não existe, mas pelo estudo é o que está se prevendo. Então, há ainda uma possibilidade, se continuar levando isso à frente, do cadastro único, ele acabar nos municípios, pelo menos com gestão da assistência social, né? Então, pegando o gancho do que Tagira disse, do que Mariana disse, a gente realmente tem que começar a pensar e mobilizar e resistir, porque senão a gente vai perder essa autonomia dos municípios de garantias de direito às políticas de assistência social, que é o que a gente faz, que é o que cada gestor, que cada coordenador dentro do seu município faz. E o Ministério não conhece a realidade dos municípios, nem a realidade dos estados. É por isso que estão tentando empurrar tudo de goela abaixo de cada um. Itagira, você acredita que, diante de toda essa fala de Mariana e também de Charles, se essa demanda chegar ao município, será que as prefeituras vão ter condições de suportar financeiramente essas famílias? Porque a gente sabe que elas vão bater na porta da prefeitura, né? Nessa questão do auxílio mesmo, por que não envolver o CRAS? Porque você vai fortalecer a política de assistência social. O Onyx foi para lá para fazer o contrário. Então, por isso que não envolveu o CRAS no auxílio e agora, para ajudar os mais necessitados, o Correio. O Correio vai fazer e o papel do CRAS que vai fazer é atender a pessoa eletronicamente, tratar mal, né? E vai emitir o código, né? Para isso. Então, assim, eu acho que uma coisa que nós não podemos aceitar de forma alguma, que aqui em São Paulo já começaram os municípios a perguntar se vamos fazer a capacitação de entrevistadores EAD. Eu acho que nós temos que resistir a isso. A capacitação de entrevistadores, ela tem que ser virtual. A nossa resistência tem que começar também com isso, entendeu? Essa questão dos atendimentos de forma virtual, por e-mail, por telefone, eu estou aqui na gestão estadual. Mas se eu tivesse município, eu ia lutar para o meu município não fazer. Mas, porque às vezes muita gente faz assim, ele precisa ser atendido, ele está precisando, não sei o quê. Vamos pensar em outras formas de atender presencialmente, tomando todos os cuidados. Está travando bastante, Itagira. Do olhar, que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer com o outro é a frente dos problemas, das angústias, se ele sentir confiança. E confiança demora. Entendeu? Demora. Então, imagina uma pessoa te atendendo, é igual quando você recebe uma ligação de um banco ou de um serviço querendo vender para você alguma coisa. Você não está vendo aquela pessoa.
Que engraçado, né? Será que é a minha internet com progresso? É a carroça do progresso. Travando bastante, Internet mas eu estou ouvindo vocês muito bem. Está travando Se bastante. você tiver algum programa aberto no... Eu só vou terminar o que eu estou dizer, é o seguinte, aqui é um positivo, principalmente para as pessoas em situação de rua. Então, eu acho que não estou com nada aberto. A minha internet aqui está muito boa. Ela não está ruim, não. Bom, eu tentei, eu não consegui entender o que você disse, porque ele cortou bastante. A gente tinha feito uma outra discussão, uma outra vez, com a gestora do Cadastro Único de Petrolina. E ela falava desse novo olhar do Cadastro Único para essas pessoas. Por exemplo, a gente teve toda uma problemática agora com relação ao pessoal de rua, a população de rua, né? Que é a população que não tem documento, que não tem celular, não tem nada. Quer dizer, foi feito o auxílio, né, com toda uma problemática, como você bem disse, não visualizando a família, né? A gente teve, por exemplo, a questão do pai. O pai que toma conta dos filhos, que não teve direito ao auxílio, ele toma conta dos filhos, né? E não teve direito às chefes de família menor de 16 anos, que não tiveram direito. Então, assim, toda essa visão eles não têm, porque eles não têm uma visão de política de assistência social. Esse cuidado que você diz que a gente tem de se sentar, olhar no olho e ouvir, porque é uma coisa que eu sempre digo, e Marcos disse bem na outra live, para estar onde a gente está, tem que gostar do que está fazendo, e tem que gostar da assistência social. Porque senão não dá certo. Porque primeiro você tem que saber ouvir as pessoas. Mas aí o governo quer transformar, e não é nem atendimento remoto, não. Ele quer fazer com que cada um abra sua internet, como se todo mundo tivesse internet, e vá lá e faça seu cadastro. E altere seu cadastro do jeito que quiser, que bem entender. Eu não entendo isso. Realmente é uma destruição. Eu não sei se eu devia falar isso, mas eu participei em 2003 da primeira conferência do Fome Zero, onde a gente fez a reestruturação do Cadastro Único, onde tinha mais de 800 perguntas no caderno, acho que era laranja, azul. Não, o primeiro acho que era amarelo, né? E depois verde. Depois que foi o azul. Então, assim, é uma coisa que já vem se discutindo, se debatendo, se tentando melhorar durante anos para simplesmente chegar agora e acabar, né? E botar conceitos que não se adequam à assistência social. Porque, na verdade, o Ministério da Economia não tem essa visão. Nem de... Uma coisa interessante. Agora travou o Charles. A internet caiu, todo mundo desapareceu. Lembrar que nós passamos de março do ano passado até março desse ano, quase sem liberação de novos benefícios. Uhum. Aí ninguém sabia por que era. Não, o Nordeste levou chicotada, né? Aí, o que aconteceu? Depois que o Ministério Público Federal bateu em cima, se liberou, tinha 1.200.000 famílias para serem liberadas. Aí liberaram 200.000. Não liberaram as outras 1 milhão.
Por quê? Porque era a programação deles de só colocar essas 1 milhão de pessoas quando eles reformulassem o programa e trouxessem esse povo para dentro do programa. Assim, é uma visão política, de política partidária, não de política de assistência social, né? Então, assim, é complicado. A gente tem muita coisa ainda para discutir, para debater, começar a lançar aí para o restante do público, tanto do público que precisa da assistência, quanto do público que trabalha na assistência. Marcos. E a grande dificuldade é justamente o público da assistência entender o que é assistência, porque nós temos muita gente, muitos servidores nos CRAs, CREAS e outras unidades, que se você perguntar a eles o que é a assistência social, o que é que eles estão fazendo lá, eles não vão saber, não. O interesse é de receber o seu salário no fim do mês e acabou a história, né? É isso que está acontecendo. E ainda tem município que não está nem pagando, né? Tem muito município Brasil afora que não está nem com salário em dias. Então, assim, a repensar a política de assistência social é importante. Remodelar os programas sociais é muito importante, desde que garanta realmente a participação, né, do público que deve ser o público-alvo. Tem muito erro no Bolsa Família? Tem, muitos. Tem muita família que não deveria recebendo? Tem absurdos de famílias que não deveriam estar recebendo. É igual agora no auxílio, né? Mas aí a gente tem que ver também a grande falha que vem dos governos, né? Principalmente do federal. Como é que entra 70 mil pessoas no auxílio emergencial das Forças Armadas? Como é? Eles fizeram um cadastro, né? Porque até onde eu li e entendi, eles não fizeram um cadastro. O sistema foi lá, buscou eles, onde eles estavam nas bases integradas, pode ter ocorrido a base do cadastro único, e gerou benefício. E aí, como é que eu vou argumentar que essa pessoa vai ter que devolver se ela nem pediu o cadastro? Por exemplo, tem pessoas que eu conheço aqui no município que não pediram o auxílio, que não foram lá no sistema, no Extracad, e fizeram o cadastro, mas receberam o auxílio, né? E aí ficou aquela questão, eu recebi o auxílio, vou ter que devolver? Espera aí, se o sistema gerou um benefício para mim, eu vou ter que devolver? Bem, são duas situações. Tem pessoas que usam da boa fé e devolvem, mas tem pessoas que dizem, não, o governo autorizou para mim, vou receber e vou ficar. Onde está o erro, né? E é esse mesmo sistema que acontece dentro do programa Bolsa Família. Ele seleciona as famílias para o programa e, mais uma vez, eu reforço a todos que estão assistindo, não é município que coloca famílias no programa Bolsa Família. Esqueçam isso de uma vez por todas, amém. Porque não é. Quem coloca a família no programa Bolsa Família é um sistema, é automatizado. Quem faz isso é o governo federal e não é nenhuma pessoa que faz isso, é um sistema que faz isso. Então, se tem um erro no Bolsa Família, vamos corrigir aonde? No sistema que o governo federal está utilizando. Então, tem um erro lá. Tem muita família que deveria nunca ter recebido Bolsa Família. Eu fui gestor do programa aqui no município e conheço famílias que estão fora do perfil, que nunca deixaram de receber e nunca receberam uma fiscalização, seja federal, estadual ou municipal, apesar de que estadual não faz fiscalização, mas nunca recebeu, né? Quando a gente começou a fazer uma auditoria aqui, não tem quando você joga água no formigueiro, vai formiga para todo canto, pronto, né? Foi o que aconteceu. Então, encontramos muitas famílias irregulares e o que mais me chamou a atenção foi isso. Pessoas no Bolsa Família que não eram perfil, nunca tinham recebido, nunca tinham entrado nem nas averiguações. E estavam recebendo normalmente, há 10 anos nunca tiveram problema. E família que começou a receber há 1 ano atrás, que as informações estão corretas, foi feita visita domiciliar, foi feito cadastro em domicílio, muitas vezes, está com problema, não está recebendo, está lá dizendo que a família estava omitindo dados. Quando, na verdade, a gente fez visita, fez relatório e não estava. Então, assim, o sistema precisa ser melhor trabalhado para facilitar a vida dos municípios.
A partir do momento que a assistência social for vista com outros olhos, ou a partir do momento em que a discussão da política de assistência social sair de um CRAS e ir para um correio, por exemplo, a gente tem que parar e começar a revidar isso. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, então ele é o centro de referência. E Tagira colocou isso muito bem. A partir do momento em que o governo federal tira o auxílio emergencial do CRAS, é porque ele não está interessado em discutir política de assistência social, Tagira. E você está correta. A partir do momento que ele diz que vamos botar o Correio para operar, porque o Correio está em todos os municípios do Brasil, sendo que os CRAS também estão. Então, vamos pegar aqueles que não sabem de nada, que não sabem nem acessar a internet, não sabem fazer um cadastro do auxílio, nem cadastro de nada. Vamos pegar esse cadastro, vamos colocar no Correio. E o CRAS, se é um centro de referência. Então, quando se faz isso, não está pensando, né, no meu ponto de vista, na política de assistência social. A gente vê um governo aí totalmente militar. É um governo militarizado. É um governo que brinca de corrupção. Eu não entendo como é que um governo como está aí hoje brinca tanto e os poderes ficam ali olhando. Porque Maia diz que tem que manter o diálogo, presidente da Câmara, manter o diálogo, mas ele tem na mesa dele uma série de pedidos de impeachment. Ele só precisa aceitar um para começar a resolver o problema. Então, assim, tudo bem, é um voto, é legítimo. Dizem que ele foi eleito com a maioria da população, que não foi, né? A maioria estava em casa. A maioria estava em casa, não foi votar e deu a eleição a ele. Essa foi a grande questão. E aí as pessoas precisam começar a compreender o peso do seu voto. Quando você deixa de votar ou quando você vota errado, né? Você começa a sentir isso no seu bolso. E a gente vai começar a sentir. O beneficiário do Bolsa Família vai começar a faltar o arroz, o feijão, a carne na mesa dele. E é consequência de um voto mal dado ou da ausência de um voto. Por isso que é importante discutir política, a política partidária e a política pública. Só que atualmente no nosso cenário, a política partidária está descontrolando as políticas públicas. Né? A gente tem aí um ministério importante como o da educação, o ministro hoje saiu, né? Pediu demissão, foi para o Banco Mundial. Né? Então você vê que é um país que está sem norte. Você vê a cada dia as políticas se desmontando, um real desmonte da política brasileira, e é tudo. É na saúde, é na educação, é na infraestrutura, né? O Brasil está privatizando tudo, é na agricultura, é em todos os setores. Você vê um desmonte geral, né? Mais de 200 agrotóxicos que não eram permitidos no Brasil, agora chegaram assim, brincando, para matar o povo, porque o povo vai consumir agrotóxicos nos alimentos. Né? Então, é um cenário em que não se entra só a assistência social, entram todas. E nós vivemos em cadeia. É importante destacar isso. A partir do momento que há uma movimentação diferente em um lado da cadeia, toda a cadeia é atingida. Né? É esse o meu ponto de vista dentro da assistência social hoje. A gente precisa remodelar, precisa. Precisa ter um Bolsa Família melhor, precisa. O Bolsa, ele é suficiente para a população pobre, extremamente pobre. Mas ele precisa ser adequado, precisa entrar mais famílias, ele precisa ter uma remodelação, sim. Essa questão de tira nome, bota nome, é apenas para dizer, vamos tirar o Bolsa Família porque é a marca de Lula, e vamos botar o Renda Brasil, que é a marca de Bolsonaro. Calma, a gente não está precisando disso, não. A gente está precisando que as políticas públicas realmente cheguem a quem precisa. É isso que a gente está precisando. É uma visão bem pequena, né? Porque só terminar aqui um raciocínio, Charles. Porque se eles pegassem o Bolsa Família, remodulasse e aumentasse o atendimento, ele seria reconhecido. Estou falando que é uma visão equivocada dos políticos. Porque se ele aumentasse a fila do Bolsa Família e reformulasse o Bolsa Família, ele seria reconhecido como o presidente que criou o programa, entendeu? Mas eles acham que acabar e começar de novo é melhor, né? Quando você melhora, você também é reconhecido.
Deixa eu só... Posso fazer um comentário só? Pode sim, Mariana. Que como o ministro da Economia, que vem falando sempre na frente, né, do ministro da Cidadania, ele, na verdade, ele é conhecedor só de números e de algoritmos. Não conhece a particularidade do que é a política de assistência, entendeu? Então, para ele, como o Marcos falou, né, que pelo programa, eles olham só a porcentagem. Você declara um valor, você vai ter esse valor fixo. Mas não entende que as famílias se configuram 10, 15, 20 pessoas dentro de uma casa, família convivente, que a gente tem no cadastro único. Então, já vem... E a desmantelar a política de assistência é interessante porque é a garantia de direito, né? Então, a pessoa se vê sem norte, né, sem o dinheiro. O Estado mínimo sempre fica sem o dinheiro. Então, a preocupação de todo mundo da população vai acabar sendo ficar sem dinheiro, ficar sem comer, né? Vai começar a faltar o arroz, o feijão. E o auxílio emergencial já foi uma experiência desse governo para ver como é que é o cadastro todo online. Por isso que já estão querendo jogar o cadastro único online, para ver como é que foi a adesão. A maioria da população conseguiu o acesso, deu o jeitinho de conseguir o acesso à internet para poder fazer o cadastro único, né? Porque de primeira eles testaram, né, mandando um código para o celular. Só que aí deu ruim essa experiência, né? Que nem todo mundo tinha um celular para receber esse código e ir até a Caixa Econômica. Então, no meio do processo, eles mudaram, né? Porque nem todo mundo tinha acesso a um celular. Aí não precisou mais receber na Caixa Econômica com esse código que seria emitido no celular. Então, aí vai clareando aqui na minha mente que está sendo experiências que estão usando no auxílio emergencial, já é um pré do Renda Brasil. Como é que vai funcionar, como é que é o mecanismo, né? Isso é preocupante. Mariana, A gente vai lutar por isso. Só pegando um pouquinho da tua fala, Charles, já te dou a palavra, aí tem dois cenários na sua fala que chamam a atenção. Um é para onde vão esses servidores? Porque hoje o Cadastro Único tem em média 50 mil servidores no Brasil, né? Então, para onde vão? Então, nós vamos ter aí 50 mil pessoas desempregadas a partir do momento que o Cadastro Único passa a ser possivelmente online. E a segunda é, tire o Cadastro Único dentro do CRAS. Tire ele do CRAS. Deixe uma semana, ou menos. Volte ao CRAS. Veja quantos usuários visitaram o CRAS. Entendeu? Então, assim, a partir do cadastro único, você identifica abuso, exploração sexual, trabalho infantil. De tudo você acha no cadastro único. Por isso que o cadastro único está dentro dos CRAs, né? A partir do momento que você tira o cadastro único do atendimento presencial, você derruba uma rede de atendimento. Você derruba uma rede de serviços que estão aí intercalados, né? Você derruba o trabalho em rede de conselhos tutelares, você derruba o trabalho de CRAS, o trabalho de CRES, o trabalho de CAPS, o trabalho para assistência, para o INSS com os benefícios da Previdência. Então, assim, tire o cadastro único da versão física do atendimento presencial, coloque ele online e você vai ver que a política da assistência social praticamente está acabada, apesar de que não é só cadastro único, né? Mas é como eu vejo, tirando o cadastro único do atendimento presencial. Dois cenários. E o terceiro cenário, que eu agora lembrei, é a sobrecarga de pessoas precisando de comida, de feiras, de cestas básicas das prefeituras. Primeiro, a gente perde GDM, né? Perde GDE, vai perder o repasse, o FPM não vai aumentar, porque aumentou família querendo cesta básica, então assim, vai ser uma bagunça e a política de assistência social vai ficar aí uma gotinha no meio do oceano. É bom que se lembre de algumas situações. Eu não quero ser... não queria pecar, mas eu não me lembro exatamente.
mas a gente não pode tirar a experiência do auxílio como uma coisa exitosa, como o presidente da Caixa Econômica sempre coloca. Eu vi uma pesquisa que saiu, se eu não me engano, segunda-feira na Globo News, que diz que apenas 48% de todo o público que deveria receber o auxílio recebeu, porque a outra grande maioria não conseguiram, que era aquela discussão que eu disse também anteriormente, Marcos, que era, agora, por exemplo, era a meta dos cadastros únicos descobrir quem são aquelas famílias que não tiveram o direito ao auxílio porque nem sabe se tinham direito, né? A gente pega em vários lugares, cidades pequenas, principalmente no Norte e Nordeste, a gente tem essa realidade, de pessoas da zona rural, distante da sede do município, que não sabe nem que tinha direito ao auxílio emergencial e não tem telefone, lá não pega celular, né? Então, assim, tem essa questão. Por outro lado, voltando um pouquinho à pergunta inicial, a primeira pergunta com relação a se o cadastro único vai ser do INSS, né, se o INSS vai absorver o cadastro único, na verdade, não é essa. Na verdade, a função que foi colocada no Instituto IPEA é que o cadastro único assuma uma das funções do INSS, né? Como se a gente já não tivesse muita coisa. Então, assim, eu vejo tudo isso com muita preocupação dentro do desmonte da assistência social, dentro do desmonte das políticas de assistência social, dentro da negação de que a desestruturação hoje do cadastro único ela pode ser um efeito dominó dentro de toda a política de assistência social. Que a gente fala assim, não, mas o cadastro único serviu de base para o maior pagamento emergencial do país, né? O cadastro único serve de base para o Criança Feliz. O cadastro único serve de base para as casas de acolhimento. O cadastro único serve de base para os centros de referência. Então, quer dizer, o cadastro único, ele dentro da política de assistência social, praticamente 80% de tudo que a assistência trabalha, né? Então, é essa visão de cadastro único que a gente tem que ter, né? E aí eu vou só reforçar o que Tajira e Mariana e Marcos disse, que a importância hoje, primeiro, é manter os cadastros únicos, tá? Com as políticas de assistência social. Depois, a melhoria do sistema, que eu acho que é um fator importante. E depois começar a rever alguns conceitos do próprio cadastro único, né? A gente precisa começar a discutir se todos os conceitos do cadastro único se adequam hoje às políticas de assistência social. Então, assim, tem muita coisa para se discutir, tem muita coisa ainda para a gente brigar. Nós já vamos se aproximando de 1h30 de live, então eu queria pedir a Itagira e a Mariana que fizesse aí um resumo do que vocês acharam da discussão, não é, para a gente poder finalizar a nossa live. Mariana? Foi. Essa live foi muito importante, está sendo muito importante, né? E também para abrir nós, eu, por exemplo, né, como hoje eu sou trabalhadora da assistência. Oi? Viu? Trabalhadora da assistência, também sou presidente do Conselho da Assistência aqui do meu município. E os conselhos de assistência são também muito importantes para a gente poder brigar e passar isso para a sociedade,
e também para os trabalhadores que, como o Marcos tinha dito, que tem muita gente que não entende, não sabe o que é polícia de assistência, para que serve assistência social, se chegar lá para ganhar o dinheiro, e, claro, alguns municípios que estão pagando. Felizmente, as informações só são dizendo que são êxito, mas na verdade não são êxito. Os invisíveis vão continuar invisíveis para mim, porque a gente falou do situação de rua, vai prejudicar. Ele já é difícil para eles acessar, vai ficar mais difícil ainda. E eu só nesse cenário, eu só vejo declínio, mas eu tenho força, nós temos força para estar aqui para lutar por isso e passar isso. O Charles e Marcos, eu só queria só responder, eu acho que uma pergunta que apareceu aí, e uma pessoa perguntou se no município aqui no Rio a gente fez o cadastro via telefone ou e-mail, né? No meu município, particularmente, eu conversei com a secretária e eu, como coordenadora, ela é gestora, a gente não aderiu isso, de fazer pelo telefone e por e-mail, com a preocupação do acolhimento, né? As pessoas, nesse momento, mais ainda difícil distanciar, né, pelo telefone, por e-mail, ia distanciar mais ainda, e as entrevistas ou até o atendimento ao público foram previamente agendados, então esse contato com o CRAS, com o Bolsa Família não foi perdido, foi diminuído o fluxo, né, por causa das questões de saúde, mas esse contato não foi perdido, então as pessoas não se viram perdidas nesse momento sem nenhuma informação aqui no município, graças a Deus a nossa a secretária aqui do município entendeu dessa maneira, que ela podia ter entendido diferente. Foi ampliado o atendimento telefônico, mas para essa marcação do atendimento pessoal, não perder esse atendimento pessoal, que no CRAS e no CREAS isso não findou. Então, isso foi muito importante, porque os munícipes aqui de Angra não se viram tão perdidos, né? Eles continuaram tendo o atendimento normal do CRAS e do CREAS, né? E aqui no nosso município nós temos 8 CRAs, mas só tem uma agência da Caixa Econômica, então imagina, se esse atendimento todo uma agência da Caixa Econômica, uma agência do INSS, esse atendimento todo for para o correio, nós temos 8 CRAs aqui. Né? Só tem uma agência uma agência da Caixa Econômica, uma agência do Correio e uma agência do INSS. Olha só como é que vai ficar a população. Vocês estão na vantagem. A gente tem municípios aqui que não tem nenhum. Sim. A maioria dos municípios de Pernambuco não tem agência da Caixa, não tem agência do INSS. As cidades polo, como por exemplo, Arco Verde, onde tem a agência da Caixa Econômica e do INSS, que serve a 20, 30 municípios. Sim. Então, se aqui a gente ainda está na vantagem, imagine os outros municípios, principalmente do Nordeste. É complicado. Prazer. Então, Mariana, mas se isso prosperar, não vai ter muita gente para atender, entendeu? É mínimo. Então, uma caixa só vai dar conta. Não, eu queria agradecer vocês e dizer que a gente precisa fazer mais conversas, porque essa é também uma forma de resistência. E a nossa arma é a informação. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso e as pessoas entenderem, eu acho que também é uma forma da gente resistir. Então, eu estou disponível, se vocês quiserem, para a gente falar muito sobre isso ainda, eu estou disponível, porque eu acho que a informação vai ser a nossa melhor arma. Eu agradeço a Mariana de participar junto com a gente, você, Charles, e você também, Marcos. E parabenizo vocês pela essa iniciativa, porque aqui em São Paulo a gente não tem muita essa
disponibilidade, né, das pessoas de estar conversando sobre isso, porque todo mundo vive uma vida muito corrida e muito atribulada. Então, eu acho que a gente pode continuar conversando mais sobre isso, sim. Eu gostei muito. Verdade, também. Marcos, quer falar um pouquinho aí do povo que está aí assistindo a gente? Não, dá uma olhada aí, Quero, tem quero, muita gente. quero. Quero dizer às pessoas, quando a gente conheceu, né, Mariana e Itagira, né, são mais duas pessoas que, graças a Deus, foi uma formação assim maravilhosa, aquela lá em Brasília. Foi muito bom, a gente fez uma rede de contatos muito boa. Tivemos na live anterior a participação de uma pessoa que esteve lá, que foi o Rubens, né, esteve na formação. E no dia 25, agora de junho, nós vamos ter outra live, né? E nessa próxima live nós temos mais uma pessoa que é da nossa turma lá de Brasília, que é a Denise, do Cadastro Único de Curitiba, no Paraná. Né? Ela vai estar conosco na próxima live. Muito bem. Foi muito, muito positivo aquele nosso encontro, foi uma construção de conhecimento e de rede de amizades maravilhosa. Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando, nós tivemos muitos comentários, né? Eu agradeço imensamente às pessoas que estão sempre conectadas com a gente, né? Em especial a uns que sempre estão, vou citar o nome aqui dela, de Clécia, né? Clécia Gonçalves, Clécia Oliveira, que está aqui, ela sempre participa, né? Ela é orientadora social aqui no município de Araripina e está sempre participando, é uma pessoa muito preocupada com essa questão social, né? Uma pessoa muito dedicada. A Fernanda Ramos, que esteve aqui com a gente, né? A Jeane Andrade, que sempre está participando com a gente também. E hoje, Charles, se você observou a live aqui nos comentários, muita gente nova, né? Que ainda não tinha participado das lives anteriores. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a Mirelle, que é uma entrevistadora do CRAS, de um dos CRAS aqui do município, que também participou, né? E é isso. É agradecer a cada um que esteve aqui, ao meu amigo Edson Luiz. Sim? Não, deixa eu só complementar aqui, que aquela pergunta que foi para a Mariana foi de uma gestora aqui do município, do estado de Pernambuco. Eu não lembro o município dela, mas estou aqui vendo também que toda vez participa com a gente, Dora Reis, que está participando, meu amigo Girlano, gestor do Bolsa do Cadastro Único de Belo Jardim, né, e as outras pessoas que participaram com a gente. Eu vou só agradecer a Itagira e a Mariana, né, e dizer que a gente tá nessa proposta, assim, de discutir sempre as políticas. A gente tem dado muita ênfase à questão do cadastro único e do Bolsa Família como política pública. E aí a gente quer estender essa discussão para essas outras situações. Então, assim, a ideia é a gente continuar fazendo esse espaço de discussão e não desanimar. Vamos continuar aqui na resistência, como a gente sempre foi. Obrigado, Itagira. Obrigado, Mariana. Marcos, fica à vontade. Aquela pessoa lá que fez a pergunta é Maria José, a gestora do município de Tracunhaém, aqui em Pernambuco. Espero ter dito o nome correto. Né? Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado demais a vocês, muito, muito mesmo. Dia 25 agora de junho, nós vamos realizar outra live e estamos estudando a possibilidade de, além de Denise participar, a Denise já está confirmada, a possibilidade de uma técnica do Ministério da Cidadania, né, para falar com a gente. Então, a gente está vendo essa viabilidade, se é possível, porque para falar em nome do Ministério não é possível, né, de antemão. Ela pode falar enquanto técnica, né, numa visão dela, mas em nome do Ministério não tem essa autorização. A gente está negociando para ver se é possível trazer essa técnica aqui, que é lá do Departamento de Benefícios do Ministério da Cidadania, né, que é o departamento responsável por pagar o programa Bolsa Família. Tá bom? Então, dia 25 a gente se encontra aqui mais uma vez no Facebook
Vamos conversar sobre a defesa da política da assistência social, sobre os programas sociais, e eu só tenho a agradecer a cada um. Muito obrigado a Charles, meu parceiro e sócio, né, da MC Cursos, Mariana, gestora, coordenadora do cadastro de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né, e a Itagira Pires, da coordenação técnica, da coordenação do cadastro único do governo do estado de São Paulo. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a todos e uma boa noite para todos nós. Um abraço. Boa noite. Tchau. 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 Obrigada a vocês. Beijo. Obrigado, Tchau, beijo. Até mais. Tchau.